querida! Vocês votaram nos stories e o tema da live de hoje vai ser: identifiquei a simetria craniana. O que fazer? E agora? O que fazer a partir dessa informação? Meu bebê tem assimetria craniana. Por onde eu começo? O que eu faço? Bem-vindas! De interesse muito grande das mães que estão, muitas mães em primeira viagem, mães de segunda viagem, mas é a primeira vez que está com esse bebê, então nunca passaram por essa experiência, a experiência de ter um bebê com assimetria craniana, a experiência de ter um bebê com torcicolo. Consegue identificar que existe algo ali, né, de estranho no formato da cabeça, no desenvolvimento do bebê, e não sabe o que é, não sabe o que fazer, não sabe dar nomes a isso que está observando. Isso é muito importante para que mais mulheres, você compartilhando essa live, chamando pessoas para cá, você viabiliza que mais mulheres sejam abraçadas aqui com informação de qualidade para elas seguirem na sua maternidade de uma forma mais assertiva, tá? Agora eu quero dar um passo a passo, um guia para você, mãe de primeira viagem, mãe de primeira viagem, primeira experiência com o seu bebê com assimetria craniana ou com torcicolo congênito. Se você desconfia, se você tá aqui investigando nesse perfil, vem pra cá que eu vou te contar agora o que fazer diante dessa afirmação, tá bom? Acho que muitas de vocês aqui já entenderam os sinais da assimetria, né? Até coloquei hoje como pauta, se vocês queriam uma live sobre isso, como identificar a assimetria. Mas que bom que a preocupação maior é o que fazer após esse momento de identificação da assimetria. Então, vamos falar sobre isso. Você reparou no seu bebê um formatinho da cabeça diferente, uma preferência de posicionamento da cabeça, uma posição, uma postura mantida por muito tempo ali e está te levantando dúvidas sobre o que fazer para ajudar esse bebê nesse momento. Então, é muito importante que a primeira coisa que vocês saibam é o que realmente é relevante, o que realmente é normal e o que é anormal. O que esperar do natural de um bebê e o que não é normal, que é a maioria da confusão do pessoal por aqui, certo? Então eu recebo muitas mães compartilhando essas histórias, comentando sobre como seu bebê está e que ela não consegue receber ajuda, não consegue entender a real importância de identificar e de tratar a assimetria torcicolo, porque o profissional de primeira linha, um médico, um pediatra, falou que é normal, que não tem que se preocupar. O neuropediatra diz que é normal, que não tem que se preocupar. O fisioterapeuta, o osteopata diz que é normal, que não tem que se preocupar. É só rodar a cabecinha, reposicionar em casa e vai melhorar. Então, vamos entender o que é realmente normal? Porque é muito fácil, muito leviano, muito superficial falar é normal e tchau, né? Aí não dá mais explicação, não mostrar pra mãe o que realmente tá acontecendo na cabecinha do bebê pra estar naquele formato. Se é normal, me explica a fisiopatologia que tá acontecendo aqui pra me tranquilizar. É isso que eu espero enquanto paciente, é isso que eu quero que vocês mães saiam daqui sabendo isso. Então, o que é normal? É normal um bebê recém-nascido ter alguma mudança, alguma deformidade na sua cabecinha, sim. Por quê? Porque a cabeça são ilhas flutuantes, olha só, ilhas flutuantes unidas por uma membrana, tá? Então elas ficam ali flutuando e molinhas justamente para serem moldadas, justamente para que na hora dessa cabeça passar pelo canal de parto, ela consiga reduzir o seu tamanho, ó, como uma lente de uma câmera.
Lembra a câmera antiga, Cybershot? É do tempo de vocês? Então, quando a gente desligava, a lente fechava com um sistema de pazinhas que entrelaçavam entre si. Vocês lembram disso? Então, olha só. Se o bebê, ele nasceu em parto normal, a cabecinha dele ele vai acomodar, ou seja, essas ilhas flutuantes, obrigada pelos corações, eu sei que vocês estão entendendo. Essas ilhas flutuantes, elas vão, ó, entrar uma embaixo da outra. Quando esse bebê passar pelo canal, isso aqui expande novamente. Então, é natural da cabecinha ter esse jogo de movimentos. Aqui eu tô exagerando, tá, gente? Às vezes é só assim, ó, tá? Tem esse jogo de movimentos pra quê? Pra justamente permitir mobilidade nessa cabeça pra passar pelo canal do parto. Deu pra entender? Qual outro momento que é normal deformar a cabeça do bebê assim? Num nascimento difícil. O que é um nascimento difícil? Um nascimento desafiador é quando o médico obstetra ele precisa de auxílio externo para ajudar na saída desse bebê. Então, por exemplo, forceps, um sistema agora que usam bastante que é vácuo. Então, cola uma moedinha aqui, ó, na cabecinha do neném, a vácuo. E isso ajuda a rotacionar a cabeça. Então, imagina... E esse vácuo, gente, é que eu não tenho aqui, mas vocês já fizeram ventosa? Ventosoterapia? Que põe na pele assim, ó, e... Esse vácuo é feito na cabeça do bebê com esse aparelhinho para ajudar esse bebê a se posicionar na hora de sair. Então, já é um parto complicadinho ali, que precisei ou do forceps ou de outros recursos para ajudar no posicionamento do bebê, para que ele consiga realmente sair. Ai, mas Jéssica, na cesárea? Na cesárea, a compressão e descompressão também. Então, o bebê tava lá dentro do útero aquático, né? Gemelar, geralmente tá ali apertadinha, brigando por espaço. Eu corto, abro espaço e essa cabeça ele sente uma descompressão, né? Uma despressurização. E outra, a pega do médico para esse bebê ser retirado, às vezes com pressa, geralmente é no pescocinho que eles encaixam os dedos, né? E pro bebê não escorregar, e assim eu consegui manobrar ele para fora da barriga na cesariana. E aí, além dessas situações que podem acontecer para ajudar no parto, e as situações normais do parto, que é compressão, descompressão na cabecinha do bebê, elas são coisas que tem que acontecer para o bebê nascer, não é? Então, na hora da necessidade ali, na hora do parto, tem que fazer, tem que tirar o bebê e tem que garantir a vida da mãe e do bebê. Então, se for necessário o forceps, vai ser feito. Se for necessário o vácuo, vai ser feito. Se for necessário algo para que mãe e bebê fiquem seguros no parto, será feito. E ok. Mas saibam que isso pode gerar consequências, né? E essas consequências naturais, como apertei a cabeça, nasceu, desapertei a cabeça. Passado alguns dias, isso aqui vai se moldar ainda e vai voltar para esse formatinho simétrico, né? Então, alguns dias, nos primeiros dias do recém-nascido, é normal essa cabecinha mais deformadinha, com uma ponta chupada, com um amassado na frente. Pode ser ok, mas passado alguns dias, e dias não são meses, não são 3 meses. Passado alguns dias, isso tende a normalizar novamente, por essa diferença de pressão, por essa acomodação. Isso é uma coisa. O que mais que pode acontecer que vai tirar esse bebê dessa normalidade? Nessa de comprimir, descomprimir para nascer,
É uma pega no pescocinho do bebê com mais vigor. É uma cabecinha que virou para um lado na hora de nascer, no parto cesariano. É um giro a menos que o bebê fez e apresentou no canal de parto, em vez de apresentar a coroa aqui primeiro, ó, coroar com essa parte mais pontudinha da cabeça primeiro no canal, que é o certo, de repente esse bebê virou e apresentou o rosto. Vamos pegar pior cenário, apresentou o rosto primeiro. Então o que ele fez? Ele fez uma hiperextensão da cabeça. Então o bebê que teria que nascer assim, ó, primeiro ele apresenta a parte aqui da cabeça, depois ele saiu a cabeça, sai o corpinho. Ele apresenta o rosto primeiro. Olha só essa compressão aqui atrás. Então pode acontecer alguns movimentos do bebê. E isso também, gente, não dá pra mãe controlar, não dá pro bebê controlar, muito menos pro médico controlar. Mas acontece uma distócia, primeiro vem o braço do bebê. Então tem situações muito perigosas e tem situações que dá pra ser revertidas. Se a equipe está acostumada, tive um sobrinho que nasceu pélvico, pelo bumbum primeiro. E a equipe super manejou bem. Ó, meus irmãos, um nasceu de bunda, outro de pé primeiro. Intercorrências para se o médico não tiver manejo para conduzir isso. Tem equipes especializadas para esse tipo de parto. Então, ok, mas saibam que isso vai trazer uma maior exigência do pescocinho. Deu para entender? Uma maior exigência do pescocinho. E isso pode distender, pode machucar, fazer pequenos nozinhos nesse pescoço. E são essas intercorrências que podem vir a ser, futuramente, o porquê da cabeça não ter voltado ao normal. Então, olha só. Se eu tenho esse nó aqui, eu vou ficar repuxando essa cabecinha e essa acomodação que deveria acontecer, não acontece. Ou uma sutura entrou muito dentro da outra e essa reexpansão não acontece. É aí que nós, terapeutas, a gente vai ali dar uma ajudinha para que isso termine. É aí que agora as mães que estão dentro do programa da massagem do abracinho são conduzidas por mim para aprender a fazer isso pelo seu bebê. Ajudar a ele continuar esse processo de expandir, de ter movimento no seu corpinho. Movimento de deslizamento em todas as direções, sem nenhuma região tensa, sem nenhuma região dura. Esse é o objetivo, de dar esse molinho para o bebê. Então, o que fazer? A primeira coisa é ter essa consciência do que é certo e o que é errado. O que certo e errado não, o que é comum e o que é natural. Porque pode ser comum um bebê ter 3 meses, vários bebês, e ter ainda a cabecinha amassada. Pode ser comum o médico ver muito desses casos de cabecinha torta e que vai melhorando com o passar do tempo, com o passar da idade desse bebê. Pode ser comum, mas não é normal, natural da biologia, da fisiologia, do funcionamento do corpinho do bebê. Não é algo natural. O natural é o quê? Eu amassar, né, entre aspas, eu ter essa contração e depois uma expansão, um realinhamento para que fique todo mundo no seu lugar. Nada apertando, né? Então isso é a primeira coisa a se saber. Levantou o alerta, mames. Olha, a cabeça do meu bebê tá estranha. Teve mãe que me falou aqui, ó, 1 mês. Até 1 mês, 1 mês e meio, a gente observa. Mas, como eu sempre digo aqui, a simetria, ela não vem sozinha. Não é só a cabecinha retificada. Não é só isso aqui, ó, que aconteceu, que fechou para depois expandir, só que expandiu menos. Teve o nozinho no pescoço, teve o bloqueiozinho na coluna, teve uma outra tensão lá na lombar. Ela sempre vem acompanhada. E aí, quais são os sinais?
os sinais para identificar que esse corpinho tem nozinho. É bebê que fica mantido na mesma postura, é o bebê que fica hiper estendido para trás, o bebê que vira só para um lado, não tem facilidade para virar para o outro, ou o bebê que usa mais um braço do que o outro. Então esses sinais que vocês vão observando e vêm aqui me relatar são o conjunto de tensões que no fim, né, na ponta do iceberg, ali boiando, aparece aonde? Na cabeça. Por quê? Um bebê que fica assim, ó, em vírgula, né, pra lateral, que tá com uma tensão aqui, ó, no corpinho, muitas vezes a mãe não percebe dessa postura. Ela vai perceber o quê? A cabeça inclinada. Então, tudo que tá pra fora da água, o iceberg, a gente consegue identificar bem. Pra dentro, fica mais difícil, se você não tem um olhar treinado, um conhecimento, né? Então, ó, bebê de 2, 3, 4 meses, essa acomodação que é normal, acomodar para nascer e depois expandir, já ficou para trás. Aí, se eu esperar mais para ver o que vai dar, eu tô perdendo tempo de intervenção, tempo precioso. Por quê? Um tempo precioso. Por quê? Porque antes dos 6 meses, a velocidade de crescimento é de 1 centímetro. Passado dos 6 meses, a velocidade de crescimento é de meio centímetro. Ou seja, o tratamento, a intervenção se torna mais longa, mais lenta e mais desafiadora de ser aplicada. Porque bebê de 1 mês, ele deixa você tocar. O bebê de 8, você já tem que correr atrás dele. Deu pra entender? Então, vamos lá, por partes, né? O que a gente falou? Primeiro, entender o que é normal, o que não é normal. Segundo, identificar os sinais. Os sinais, as mães sempre sabem. As mães, elas sabem, elas já viram os sinais. Pode ser que elas ainda não saibam o que significam esses sinais, mas elas já viram. E é aí que elas vão comentar com o médico, comentar com o marido, comentar com a sogra, com a mãe, com outras mães no grupo, né? E vai buscar onde? No Google, na internet. E vai me achar aqui e vai ficar com seu coração mais tranquilo. Por quê? Porque eu tô explicando os porquês pra vocês. Beleza, procurei no Google, vi coisas horríveis, fiquei com medo, vi um monte de gente falando que só capacete resolve pra bebê de 3 meses. E agora, o que eu faço? Terceira coisa, respira. Gente, respira e se acalma. É muito importante, tá? E por quê? Vou te dar razões para se acalmar. Primeiro, que a cabecinha do seu bebê e o bebê como um todo, ele é muito resiliente. Ele é muito molinho. É muito difícil eu machucar um bebê. Ele é moldável, ele tá em fase de proliferação, de crescimento, de vitalidade, ele é a própria luz encarnada. O bebê, ele tá mais próximo de Deus do que nós. Ele ainda não tem dramas, crises, ele ainda não tem nem a sua personalidade formada, tá? Então, é tudo muito molinho. Dá tempo, calma, dá tempo. Temos tempo, tá? Então não caia nessas conversas de se você não colocar o capacete até o 4º mês já era pro seu bebê. Não, tem tratamento, tem intervenção, tem o que fazer, sempre tem como melhorar a qualidade de vida, mobilidade. É para isso que nós osteopatas e fisioterapeutas existimos, para melhorar a qualidade de vida de vocês. Então não me vem com essa história de que não dá tempo, que já passou a janela e já era pro bebê, porque ele é apenas um bebê. E se já era pra ele, por que eu vou continuar? Pra que eu vou pra academia? Pra que eu vou fazer pilates? Pra que eu passo uma maquiagem? Pra quê? Porque eu já tô velha já, então, pra melhorar. Então, sai do terrorismo, centra, respira. E aí, vamos buscar as fontes. O que faz sentido para você? Converse com pessoas que estão
dispostas a ouvir o que realmente está te preocupando, o que realmente está tirando o seu sono, a ouvir quais são os seus objetivos, quais são as suas expectativas, o que você quer que melhore. Porque às vezes chega gente no meu consultório e eu olho e o bebê, ele é todo torto e travado, ele é assim. Só que o objetivo da mãe é que ele se amamente, que ele consiga mamar, porque ele tá com muita dificuldade para mamar. Então vai ser a primeira coisa que eu vou fazer é trabalhar na postura desse bebê? Não, se não tiver, se o resultado dessa intervenção não for melhorar a amamentação. Então é claro que eu preciso ouvir vocês, a mãe sempre sabe. Ela sabe exatamente o que o bebê precisa, ela só não sabe dizer isso em palavras. E nós, como bons terapeutas, temos que saber ouvir para conseguir trabalhar bem, para conseguir entregar resultado. É assim. A gente precisa de vocês. Então, esse é o quarto passo de respirar. Ir atrás de quem está a fim de te ouvir e de pegar na sua mão para te ajudar. E de pegar na sua mão e te oferecer caminhos, tá? Então, se você foi num profissional, seja qual for a área, e a pessoa não te ouviu, desmereceu os seus achados, o que você identificou, ignorou totalmente as informações que você trouxe de casa, que são riquíssimas, tá? Que você, mãe, sempre sabe mais que qualquer um, porque você está o dia inteiro com o seu recém-nascido, com o seu bebê de 3 meses. O dia inteiro. É mamando, trocando, banhando, fazendo dormir, é o dia todo. Se tem uma pessoa que sabe muito, que observou muito esse bebê, é você. E aí você vai buscar pessoas, profissionais ou não, que possam te dar esse suporte. E às vezes você vai encontrar num grupo de mães, às vezes você vai encontrar aqui na grande vitrine que é o Instagram, quem é profissional que tá dando resultado, que coloca lá, ó, pra a cara a tapa, que conversa com vocês, que orienta, que tira o seu tempo pra fazer isso, né? Não tô falando só de mim, não, eu faço tudo isso, mas tô falando que tem vários outros profissionais maravilhosos, tem alunas minhas, inclusive. Então, a gente tem que achar a pessoa pra chamar de nossa, pra nos guiar nessa trajetória. Feito isso, se você não encontrou, na sua cidade não tem, são poucos profissionais, tem pouco recurso, você mora em zona rural, o que você pode buscar para te ajudar? Diálogo. Diálogo. A gente tem que parar de achar que o profissional de saúde, ele sabe tudo e você nada. Porque, na verdade, dependendo do que ele estudou, ele vai direcionar a sua sabedoria para isso. Mas não dá para saber tudo de tudo. Impossível. A gente está sempre em aprendizado. Então, a conversa tem que ser franca. Olha, eu tô vendo isso, estou angustiada com isso. Esses são os sinais. Se a pessoa virar para você e falar, nossa, é normal, isso, tá, doutor, entendo, ok, mas eu não acalmei meu coração ainda. Você pode me explicar o que tá acontecendo com a cabecinha do meu bebê? Você pode me explicar o porquê que é normal? Como que acontece, então, pra acontecer isso? E aí, se ele te der uma aula e te der bons argumentos sobre o que tá acontecendo, maravilhoso. Pode confiar. Se isso acalmou o seu coração, né? Se não, vamos atrás de outros recursos. E um desses recursos é o programa da massagem do abracinho, que eu criei justamente para vocês terem esse entendimento, esse passo a passo, para não ficar perdida por aí, o que eu faço, o que eu não faço. É pôr a mão na massa ali, ó, faz primeiro isso, depois isso, depois isso, depois isso. Tem todo o passo a passo ali. Igual o passo a passo que eu tô fazendo com vocês. Perguntas até agora? Ó, meu bebê tem 4 meses, tem um leve achatadinha do lado direito. 4 meses não é pra ter achatadinha em lugar nenhum. Lavínia, 4 meses não é pra ter achatadinha na cabeça, tá?
Será que eu pulei mais uma pergunta? O meu bebê, desde o primeiro mês, falavam que era normal. A Ludmilla tá falando. Com 8 meses, no PSI, descobri que precisava de cirurgia. Provavelmente uma cranoestenose, né? Vocês descobriram? Conta aqui mais pra mim. Tá vendo, ó? Até em casos que é necessário a cirurgia, que é necessário uma intervenção mais radical ali, mais invasiva, temos tempo. Tudo bem, descobriram desde o primeiro mês e não foi ouvida. Graças a Deus descobriram no 8º mês. Mas temos tempo, o bebê ele vai se acomodando, o bebê ele vai se adaptando, ganhando janelas ali, ganhando estratégias para continuar se desenvolvendo apesar dos bloqueios, apesar dos nozinhos. Certo? A Juliana Cristina. Doutor, o formato da cabeça pode puxar a genética do pai? Gente, assim como o bebê parece com o pai, parece com a mãe, tem o nariz da mãe, tem o olho, o formato, sim, né? Existe um fenótipo, né? Que vai se assemelhar, que vai ser semelhante. Porém, assimetrias, né? Retificações, formatos bizarros, formatos esquisitos, às vezes não é genético. A gente tá tentando encaixar. Mas lembra sempre dessa frase, não vem sozinho. Se tem só o formato da cabeça, o bebê tá completamente livre, seus movimentos estão ótimos, o desenvolvimento tá ótimo, não tem nada que te incomoda nos movimentos, no movimento voluntário do bebê, né? Se não tem nada que te incomoda de posicionamento, postura, tudo bem, bebê normal, vida normal. E tem muitos bebês assim, né? Mas, se você reparou algum dos sinais em conjunto com esse formatinho da cabeça, vai investigar, porque pode ser 1, 2, 3 sessões, pode ser uma manobra, o cangotinho do gato, que vai ajudar seu bebê a passar esse obstáculo e continuar livre no desenvolvimento. Às vezes é só esse detalhe, é só um obstáculo. E um obstáculo pode sim trazer estragos para o desenvolvimento motor e postural do bebê. A Jana Correia, meu bebê de 8 meses, diagnóstico de hipotonia, fica bastante deitado, a cabeça está amassada na parte de trás. Será que ainda tem solução? Claro que tem solução. E essa hipotonia veio com o quê? O diagnóstico é só hipotonia? Um bebê molinho? Um bebê que tá... Coloca pra mim se ele é assim, Jana. Porque, às vezes, o que a gente chama de hipotonia é puro torcicolo, tá? E o torcicolo que eu falo é tensão cervical. A Rê falou aqui, 96% braquicefalia, chances de curar 100%, 5 meses, tratando com posicionamento desde os 3 meses. Rê, ele tem 5 meses e ele está, desde os 3, fazendo apenas uma atitude para ajudar a melhorar essa condição, tá? Então, o fato de você colocar a cabecinha dele, que prefere ficar assim, pro outro lado, é só uma e muito superficial conduta que você pode fazer para ajudar. Você tá o quê? Movimentando o pescocinho. Mas, se você fizer o cangotinho do gato, liberar as estruturas da base do crânio, se você fizer a gravatinha, se você fizer o fechamento peitoral, bolinha de bebê, movimentos com o brincar terapêutico, tem muitos outros recursos. Isso só do programa da massagem do bracinho que eu tô falando. Fora outros tratamentos, fora ir para um osteopata, ir para fisioterapia. Tem muitos outros recursos que você pode fazer e não só o reposicionamento. Porque daqui a pouco o reposicionamento não vai funcionar mais. Esse bebê, ele não para mais quieto, ele se movimenta muito, ele sai da postura que você colocou. E se ele não sai, também pode ser um problema. Se ele ainda tá ali, naquela postura, pouco movimento, né, e chegando aos 6 meses, também pode ser um problema. Certo? Então tem muita coisa pra fazer ainda, Rê. Você já conheceu o programa? A Angiovânia.
Meu bebê tem 3 meses e leve achatamento só do lado esquerdo. Fiz um ultrassom e a médica disse que está tudo certo. Ótimo, que bom que está tudo certo no ultrassom. Sabe por quê? Porque se aparecesse algo no ultrassom, ia aparecer uma deformidade muito grande. Porque é isso que exames de imagens identificam. Grandes mudanças, grandes deformações, que aí pode ser até um problema a gente tentar somente por toque, por reposicionamento, melhorar essa condição, porque já extrapolou. Então, se o ultrassom tá ótimo, que maravilha, sinal que a gente pode agora intervir nesse leve achatamento só do lado esquerdo, sem grandes invasões, por exemplo, com as manobras da massagem do bracinho, por exemplo, com osteopatia. Enfim, o que vocês sentirem que faz sentido para o tratamento e desenvolvimento do seu bebê, certo? A Renatinha falou, tenho feito cangotinha do gato e acompanhamento com o osteopata. Ótimo, Rê! E aí? Conseguiu ver mudanças no tecido, na sua mão, na pega, no movimento do bebê? Já conseguiu ver mudanças? Porque é isso que a gente quer. Às vezes nem é melhora, tá? Às vezes é só a mudança. A mudança, ela proporciona que o corpo consiga sair do estado A para o estado B e aí se reequilibrar. Geralmente lá na frente vai ter melhora. Aqui, outra pergunta. Foram feitos exames neurológicos, todos com bom resultado. Ele evoluiu sim, porém bem devagar. Então, por quê? 2 coisas para o bem devagar. A primeira delas é que pode ser simplesmente o processo. Então, não é um milagre que a gente faz uma massagem amanhã, desamassou a cabeça, tá ótimo. Não é assim. É um processo, né? Assim como a gente quer fazer uma reeducação alimentar, eu vou começar a comer salada amanhã e eu vou emagrecer 5 quilos? Não. Eu vou, aos poucos, me reeducando, reequilibrando o meu corpo e dando condições para que ele possa sair do estado A para o estado B. E isso é natural. Isso vai acontecer. Mas quando está devagar assim, fiz 3 meses de terapia e ainda os resultados não apareceram, alguma coisa tá de errado, a gente precisa investigar. Será que é expertise do profissional? Será que é assiduidade no tratamento? Vocês estão indo tudo certinho toda semana? Tá espaçando muito? Será que é a condição do bebê? Nada melhorou? Então talvez a gente tenha que intervir com outro recurso, outra ferramenta. Pode ser inúmeras situações. E é aí que o profissional e os pais vão sentar e conversar sobre as condutas terapêuticas. Certo? Então tá. Então conversamos sobre identificar. A mãe sempre sabe o que é normal, o que não é normal. A mãe sempre sabe identificar os sinais. Respira, encontra alguém para segurar na sua mão, para te dar um caminho, para te dar orientação que faça sentido para você, que tenha explicação biológica, tá? Não adianta tirar da cartola uma... e tem que colocar capacete até 4 meses, senão não volta nunca mais. Por quê? Onde está escrito? Me conta, me explica o que vai acontecer. Investigue, tá? E o que mais fazer? Bom, esse aqui é maravilhoso, vocês têm que fazer. Eu tenho certeza que muitas de vocês já fazem e quem não faz pode começar a fazer, que é mudanças no posicionamento. O bebê, ele precisa do adulto para sair do lugar A para um lugar B, para sair da postura A para a postura B. Ele precisa experienciar essa mudança de postura do deitado pro elevado, pro vertical, pro de ladinho, pro bruços. Ele precisa experimentar isso. Inclusive, gente, não me entendam mal. Inclusive, ele experimenta o sentar algumas vezes antes de sentar realmente. E é diferente de treinar. Não é o treino de sentar. É experimentar. Então, experienciar. O que é isso? Quando a mamãe pega assim, na bolinha de bebê, que eu ensino inclusive. Quando a gente coloca o bebê no colo, assim, sentadinho por alguns minutos.
Quando a gente pega e bota ele aqui, ó, pra rotar, ele tá experienciando a postura ortostática, a postura de ficar em pé, sem ficar em pé. Quando a gente faz um niná assim, ele tá de lado, né? Quando a gente pega assim que melhora as cólicas, ele tá de bruços. Quando eu ponho no tapetinho, a mesma coisa. Então, brincar de mudar de postura com os bebês é muito importante. Então, não é porque ele tem 1 mês, 2 meses que ele tem que ficar sempre assim, tá? Você pode sim pegar o seu bebê assim, ó, de frente. Você pode pegar, sempre estabilizando a cabecinha, pegar ele assim. Você pode pegar ele aqui, pode pegar ele aqui, tá? Se eu der estabilidade pra cabecinha, eu posso mudar a postura dele, tá? E isso é muito importante pra justamente o bebê calibrar os ouvidinhos dele e começar a entender onde ele tá no espaço, que ele saiu de uma bolha de água para um ambiente que tem gravidade. Ele precisa se orientar no espaço. Isso tudo é um treino para ele, de maturação desses sistemas. Eu já vi que alguém me chamou aqui para participar da live, eu já vou chamar essa pessoa, tá? Quem quiser participar da live aqui comigo, entrar, fazer a sua pergunta, eu vou chamar. Mas antes disso, eu quero finalizar com a última coisa. O que fazer, né? Saber o que é normal, o que não é normal sobre assimetrias. Identificar os sinais, porque a mãe sempre sabe. Respirar, buscar um profissional para chamar de seu, uma orientação para chamar de sua e seguir. Então, iniciar tratamento, iniciar intervenção em casa, iniciar um programa que funcione, que tenha começo, meio e fim, objetivos a curto, médio e longo prazo, certo? E a massagem do abracinho é uma delas. Pode me chamar no direct se você quer saber mais. E mudança no posicionamento. Ah, mas não pode, bebê de bruços, ele morre. Não, gente, bebê foi orientado a dormir à noite de barriguinha pra cima? Ok, durante o dia, mudança de postura. Você tá ali com ele, você tá acordada, está supervisionando o seu bebê, então mudança de postura. E a quinta coisa, quem adivinha? Ó, a Bruna falando, meu bebê melhorou muito o torcicolo, ainda começando os exercícios para braquicefalia. Boa! Tem um nódulozinho bem pequeno, mas agora ele deixa fazer bem. Você tá fazendo cangotinho, Bruna? Cangotinho do gato? A Lizzie falou, tenho uma bebê de 4 meses, não ficava de bruços, agora estou fazendo cangotinho do gato e já estou observando uma melhora. Porém, ela pende para um lado. O que eu posso fazer para ajudar a minha bebê? A massagem do abracinho completa. Vem pro programa da massagem do abracinho. Ela vai melhorar muito esse bruços, melhorar a simetria e melhorar esse pender de lado. Tá bom? Eu não posso passar isso como diquinhas aqui, porque a gente tem que ter uma linha de raciocínio para realmente ter uma evolução, para realmente eu conseguir oferecer resultado para vocês. Dica solta, gente. Não vai ajudar. Vai ajudar quando ela é muito valiosa, como o cangotinho do gato que eu deixo aqui para vocês. É o primeiro passo. Mas a partir daí, eu preciso desse acompanhamento. Então, como a reeducação alimentar. Uma coisa é eu pegar uma lista de alimentos na internet do que eu posso ou não posso comer. E outra coisa é eu ir numa nutricionista que vai me orientar, que vai me dar um passo a passo, que vai estar ali pegando na minha mão para quando eu travar, me desesperar, falar, meu Deus, vou conseguir, tô com medo. Então, tudo isso eu só consigo te dar um suporte de 2 maneiras. Com o tratamento em si, com a terapia, ou teleatendimento, ou presencial, ou com o programa da massagem do abracinho que eu acompanho vocês mensalmente. Certo? Então, a quinta coisa é o quê? Toque, massagem. Façam massagem nos seus bebês. Coloque as mãozinhas no bebê. É claro que se você fizer de uma forma objetiva e específica para isso, é claro que você vai ter resultados para isso, né? Ai, mas Jéssica, eu posso fazer Chantala? Pode. Ah, eu posso passar um
creminho, fazer uma massagem. Você pode brincar de abraçar pele a pele. Então, pele a pele e toque é muito importante para o bebê. Ai, mas meu bebê, ele detesta, ele não gosta. Opa, isso também é um sinal, tá? Hipersensibilidade, isso também é um sinal. Bebê que não fica à vontade com o toque. Então, a quinta ação é toquem os seus bebês. Aqui tem, nesse Instagram, tem o canhotinho do que eu ensino para vocês começarem já. Mas você pode aplicar Chantala, você pode inventar a sua massagem, você pode brincar de tocar. Mas saiba que se você está atrás de solução para assimetria craniana torcicolo, eu desconheço um programa tão completo quanto a massagem do abracinho para esses objetivos, tá? Então, saibam que existe essa ferramenta aqui. A Maíra tá falando, um paciente meu foi para mim. A mãe disse que você orientou não fazer exercícios de equilíbrio porque acaba tensionando mais. Porém, como estimular as reações e retificação do pescoço e do tronco? Ai, amo essas interações com outros colegas. Amo que a gente possa conversar sobre o mesmo paciente, que ambas cuidam. Isso é super importante. Então, Má, o que você vai fazer? Sabe por... Ai, que bom, tô feliz que você tá aqui. Por que que eu falei do desequilíbrio? Que esse bebê, olha só, para mães que têm bebês assim também, que vocês podem se identificar. Bebês muito rígidos, muito duros, que são troncudinhos, que é aquele bebê que você fala assim, nossa, ele só quer ficar em pé. Eu tento sentar e ele se joga para trás, ele fica duro, tenso. E aí ele até consegue sentar, mas se ele olhar para o lado, ele desaba. É aquele bebê que prende as pernas assim, ó, sentado, faz garra com o dedo. Ele tá super desequilibrado. Esse bebê tenso, duro, ele é paradão, ele é estático. Ele falta o quê? Mobilidade na coluna, certo? Então é o bebê tábua, que a gente chama. E esse bebê que eu tô falando, ele já foi muito mais, né? Segundo a mãe. Eu imagino também que ele tenha sido muito mais. E ele tá bem maleável hoje em dia. Então foi feito um trabalho maravilhoso com ele, com 2 profissionais. Com a Osteo, melhorou muito a plágio. E com você, Má, ó, movimentos, tá maravilhoso. Então, essa é a importância da integração. Eu faço, e o método do bracinho, ele é integrativo, ele usa tanto a abordagem de terapia manual, que o osteopata faz, quanto o desenvolvimento motor e os movimentos voluntários do bebê, que é o grande trunfo da fisioterapia pediátrica. Então, eu consegui unir esses 2 elos, eu não consegui separar, na verdade, para poder liberar o corpinho para o movimento e treinar o movimento que eu quero. Ensinar o bebê a se movimentar de uma forma diferente que aquele movimento que ele aprendeu, que é adaptado a um obstáculo. Tinha um obstáculo ali, uma coluna rígida. Ele precisou se adequar a isso. E o movimento que ele aprendeu está em conformidade com essa pouca mobilidade. A partir do momento que eu ganhei mobilidade, eu vou trabalhar novos movimentos. Você faz 5, 6 vezes, ele já melhora super. Então, isso é quase uma consultoria aqui para você, viu, madame? E eu tô feliz de entregar isso para você. Porque, em vez de eu colocar mais desequilíbrio para um bebê que já está desequilibrado, né? Então, quando a gente desequilibra, qual é o reflexo de proteção que aparece? Tensiona o corpo para segurar, né? Então, se eu estou trabalhando um relaxamento para aumentar a mobilidade, se eu dou desequilíbrio, eu tensiono novamente. Por isso que não pode não ser um momento de usar esse recurso. Deu para entender? Você pode usar esse recurso em um outro momento, quando ele tiver força suficiente para se equilibrar e aí aumentar essa mobilidade, certo?
E alguém quer entrar aqui comigo? Quer fazer uma pergunta? Eu quero falar com mães que estão no programa da Bracinho ou e estão com alguma dificuldade, estão querendo rever alguma coisa, ou teve já resultado que quer contar aqui. Ou eu quero falar com a mãe que não está no programa da massagem da Bracinho, que tem dúvida, que tem medo, um gatinho, que está indo me fazer uma pergunta, eu quero entrar aqui com vocês. É só me solicitar aqui na câmerazinha. Maíra, fisioterapeuta maravilhosa, está aqui me falando. Sim, eu quero fazer a massagem do bracinho profissionais, mas eu ainda não consegui porque eu tenho uma neném pequena. Já já eu vou entrar. Então, ó, qual que é a dica para quem está numa situação dessa, que não pode se afastar? O programa do bracinho profissionais é todo online. Você vai ter muita prática online, muita visualização online e muita teoria online. Para quê? Para justamente fazer no seu tempo. Para ver, rever as aulas quantas vezes quiser, para parar e anotar. Eu faço muito curso online, eu sei o quanto é benéfico essa parte de ter o seu próprio momento, quer levantar, tomar um cafezinho, tá com sono, às vezes tá com cólica, e o dia do curso é dia do curso. Pegou, a informação pegou, quem não pegou, acabou, só na próxima. E o online, o gravado, não. É para isso. Então, enquanto você tá ali amamentando, enquanto você é pequena, tá em casa, assiste às aulas. E depois, mais pra frente, você vem pra prática, pro nosso encontro prático. Muito bem, eu acho que não temos mais perguntas, ninguém quis entrar aqui comigo. Eu quero que você saiba que toda terça-feira, às 20 horas, eu estarei aqui com vocês para tirar dúvidas, para trazer informação, para conversar com as mães que estão no programa, que não estão no programa, para dar atenção para aquela coisa que tá, aquela pulga atrás da orelha, que você tá achando que não é, que você tá preocupada com seu bebê, mas ninguém te escuta, todo mundo fala que é normal. Traz para cá, traz para essa roda que a gente vai ver se é normal ou não. Eu vou te ajudar a entender isso, tá bom? Então tá, meus amores, espero que todas fiquem bem e até a próxima live. Um beijo!